fala é Rodolfo César Pino, da página Basquete Francano do Instagram. E junto comigo, como sempre, tenho a honra e o privilégio da companhia de Dileto Bittencourt Júnior, da página Franca BC History, e que é tanto do Instagram quanto do Facebook. Vamos agora fazer o primeiro programa, né? Depois do título do NBB do SESI Franca Basquete. A gente até demorou um pouco gravar esse semanário, por causa que a gente precisava esperar alguns desdobramentos, né? Essa semana teve já a solução, né, definitiva de quais serão os nossos adversários no Mundial da FIBA em setembro. E também tivemos bastantes movimentações já na questão de renovações e especulações. Então, o tema central desse semanário vai ficar focado nesses dois assuntos. Dileto, boa noite. Como é que foi aí? Tudo certo? Boa noite, Rodolfo. Prazer é meu. Obrigado pelas palavras. Pois é, o programa... A gente quer falar de história, mas o nosso time não deixa. O nosso time tá em movimento constante, né? E o Mundial é a principal foco, não só do time, eu acho, né? Da gente, torcedor também, está muito empolgado com essa possibilidade. E saiu, né? Os grupos, né? Sim. E, na minha visão, um bom grupo para a Franca. Sim. Infelizmente, a parte de história vai ter que esperar mais uma semana, porque essa semana foi quente. Bom, vamos lá, então. Vou começar pelo assunto, então, do Mundial Interclubes da FIBA. Eu gostaria de começar pontuando o seguinte. Eu particularmente fiquei muito satisfeito de ver como é que a FIBA tratou a edição desse segundo semestre de 2023. Eu não me recordo de ver a FIBA dando bastante atenção para essa competição. Teve um evento ao vivo transmitido via canal YouTube da FIBA, com presença de ex-atletas de grande calibre. Vlad Divac, né? Vlad Divac, grande jogador da história do basquete mundial, né? Sim, bicampeão do mundo, né, pela Sérvia / Iugoslávia, com carreira na NBA durante praticamente a década de 90 inteira, né? Muito tempo jogando pelo Lakers. Isso. Fizeram um trabalho bastante delicado e com bastante atenção nesse Mundial. E esse Mundial, eu andei checando, ele tem, né, 6 equipes de 6 países diferentes. Não tem o melhor europeu, não tem o da Euroliga, não tem o da NBA. Bom, isso daí são, infelizmente, circunstâncias, né? Infelizmente, o basquetebol, ele é um esporte dividido em 3, né, vamos dizer assim, grandes eixos, né? A gente tem o eixo da NBA, a gente tem o eixo da Euroliga e tem um eixo da FIBA. Então, esse campeonato tem o que há de melhor no mundo FIBA, tá? E esse campeonato, por ter 6 países representados, né, na competição, isso daí a gente não tinha desde a década de 80. Então, olha só, faz quase 40 anos que a gente não tem um Mundial Interclubes organizado pela FIBA com participantes de variadas nacionalidades. Eu achei isso um fato muito interessante. Bom, na questão de emparelhamento, né? Eu acredito que esse emparelhamento só poderia ser melhor se a gente tivesse pegado o Manama Clube em vez do Al-Ahly. Porque a forma como foi definido, né? Os grupos eu acho que não ficou ruim, pelo menos foi essa a minha sensação. Não, a minha também. Voltando um pouquinho que você falou sobre a FIBA dar ênfase, né? Acho que trata muito da questão do fechamento de contrato com a questão de Singapura, né? 3 anos, tentar expandir o basquete na Ásia e tudo mais. Eu acredito que isso faz com que eles tivessem esse marketing para a competição, que é muito legal, né? O Divac é embaixador da FIBA, disputou a William Jones várias vezes já, né? Pelo Real Madrid e outros times mais. Então, assim, é bacana e com certeza ela está tentando, a FIBA, né, de uma maneira ainda muito lenta, de fundir ainda mais essa competição, né, que ela volte mesmo a ter equipes de todos os lugares, né, faltou Oceania, a NBA ainda não se abre para a competição, com medo. A verdade é essa, que a NBA sempre teve um receio muito grande de
de se expor para o mundo, né? Porque a NBA para eles é o campeonato mundial de basquete, né? Para os americanos, a NBA, qualquer competição esportiva, na verdade, dos Estados Unidos é o mundial deles. Não existe um mundo lá fora. Então eles têm medo ainda de se expor. Mas eu vejo muito bons olhos o que a FIBA vem tentando fazer. A gente espera que mais para frente a Euroliga se junte e a gente possa ter o melhor possível, né? Eu acredito que esse campeonato, pelos participantes, pelo menos ele vai ser bastante equilibrado em termos de nível técnico, né? Com certeza. Bom, a gente tem, então, portanto, o Al-Ahly, né, que é o campeão da Basketball Africa League, que inclusive é treinado por um espanhol que foi ex-assistente, né, do Barcelona na época que o Barcelona ganhou a Euroliga em 2010, 3 vezes campeão da ACB como assistente, então tem um comando técnico de envergadura. Tem também participando da competição o Manama Clube, que na verdade ele foi uma equipe convidada, mas ele chega com a chancela de campeão da West Asia Super League, que basicamente é o campeão do Oriente Médio, né? Porque só envolve lá praticamente as equipes da Península Arábica. Tem também, né, obviamente, o SESI Franca Basquete, né, que é o representante da BCLA, o Telecom Bonn, que é campeão da Champions League Europa e vice-campeão alemão, e um representante da Ásia, propriamente dita, né, que é o Zhejiang Golden Bulls, né, que ele é um time da CBA, que é a liga chinesa, mas não é um campeão asiático porque a Ásia não fez ainda, não tinha concluído o campeonato asiático. O que acontece muito com a China é mais ou menos o que acontece com o que eu citei aqui da NBA. Os chineses consideram o CBA a NBA deles, entendeu? Então eles também não gostam muito de participar desse tipo de competições assim para fora. Sim. E por fim, né, o NBA J-League, que é uma equipe basicamente de prospectos, né, da NBA J-League, né, que é o NBA Ignite. Bom, o Ignite, que é o representante da J-League, e o Al-Ahly são os nossos concorrentes. Eu queria focar nesses dois, porque os outros vão se brigar por lá. E um detalhe, o chaveamento ele ficou, no primeiro programa a gente tinha falado um pouco que a gente não tinha muita certeza, Isso. mas de fato eu achava que seria, mas enfim, o negócio é o seguinte: 2 grupos de 3, o campeão de cada grupo faz a final, os segundo colocados de cada grupo se enfrentam para ver quem fica como o terceiro, e os últimos de cada grupo definem quem vai ser o quinto. Então, basicamente, todo time vai jogar 3 vezes em 4 dias. O Branca, né? Eu acho que ele tem aí a chance de ficar em primeiro, porque eu entendo que o Ignite e o Al-Ahly, embora a gente não desmereça nenhum deles, eu acredito que a gente tem condição de vencê-los, né? Principalmente porque o Ignite é um time que vai ser muito jovem, muito, vamos dizer assim, sem casca, né? O São Paulo e o Flamengo ganhou dos campeões da J-League. Esse Ignite, ele na última temporada da J-League, ele fez só 11 vitórias em 18 jogos. Então, quer dizer, nem para playoff foi. Eu acredito que não vai ser um adversário que aguente a, a, a temperatura de um jogo físico como o Frank deve propor. O Al-Ahly eu já tenho uma certa preocupação por causa dessas questões citadas, né? Treinador espanhol, eles basicamente um time africano mesmo, só tem atleta africano, exceto por um australiano e um americano no elenco. Mas não sei, eu acho que ele vai emparelhar muito com o jogo sul-americano. Eu acho que vai ser ali, entre como se a gente estivesse enfrentando uma escola uruguaia, argentina, enfim, eu acho que vai ser um jogo mais parelho. Mas eu acho que a gente tem obrigação praticamente de ganhar esses 2 jogos. Pelo menos essa é a minha visão. A gente acredita bem por aí, né? O time americano, a gente estava muito preocupado
né, com relação ao sorteio, que achava que, né, teria as 2 cabeças de chave, que de fato foi mesmo, né? Só que foi divulgado só na hora, né? No momento do sorteio. Mas o time americano é um time de transição, né? É um time que não para jogador, ou seja, é um time que vai pegando jovens, provavelmente vão reunir ali o melhor daquele momento, naquele instante, né? Inclusive vai ter o draft agora, que pode influenciar inclusive nessa equipe, né? Que tem jogadores que podem ser draftados, e é uma equipe que como se fosse um lugar onde se guarda joias, né? Pega um jogador bom ali, joga ali e vai jogar o campeonato. Eu acredito no sentido mais de questão conceitual de jogo, né? A equipe americana vai exigir de Franca uma questão de defesa, né? Os americanos gostam de marcar pressão, então isso vai ajudar a Franca, entre aspas, treinar, né? Porque, como você falou, a gente tem que respeitar todas as equipes. Eu acho que um campeonato desse é muito complicado, porque senta frio, né? Você nunca enfrentou os adversários, não sabe realmente de fato quem são, você basicamente se baseia em vídeos, ideologias, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que deve exigir de Franca uma marcação-pressão, marcação quadra inteira. Isso vai ajudar muito Franca a treinar esse tipo de situação, provavelmente se passar para uma final. O time africano, igual você falou, eu não tinha percebido e visto que era o técnico espanhol, mas eu vi que é um time alto. É um time alto, e eu já esperava isso, né? Porque os times africanos são atleticamente bem portados, então vai exigir essa parte de Franca, né? Uma parte mais física, um jogo mais FIBA, de contato, onde Franca precisa entrar nesse tipo de jogo para tentar ganhar a competição, né? Não só para passar a final, para ganhar a competição. Então, eu acho que são 2 escolas que caíram bem para a Franca na chave. A gente tem que ter o respeito pelas 2 equipes. Eu acho que o próprio Mundial de Futebol mostra muito bem isso, quando os times brasileiros vão pegar lá na fase de grupos um time que vem do classificatório, chegam bem gelados, o jogo acaba não sendo aquilo que se espera, né? Então, a gente tem que ver se a gente vai ter amistoso, se não vai, se vai dar tempo, né? A gente vai falar sobre a manutenção do elenco ou não, isso também vai influenciar. Então, eu acredito que a primeira impressão é a melhor que fica, porque foi uma boa chave para a Franca, não tenho dúvida. E a única coisa que a gente ainda não tem, né, é uma definição por parte da FIBA, é quem a gente vai enfrentar primeiro, né? Eu, particularmente, preferiria que no sorteio ficasse o NBA J-League Ignite, porque eu acho que vai ser um jogo mais, vamos dizer assim, mais tranquilo para. Os americanos costumam esquentar mais com a sequência da competição, seria realmente melhor. Ele já vem mais frio. Eu acho que ia ser melhor por causa que vai pegar molecada, enfim, vai ser um jogo de experiência contra inexperiência. Então, quer dizer, para a Frank precisa esquentar, eu acho que pegar um time com inexperiência é melhor. E decide a vaga contra o Al-Ahly no segundo jogo. Para mim, esse daí seria o caminho melhor para a Franca na competição. Do outro lado, a gente sempre estava com aquela preocupação, o time da CBA, né, o chinês e o time europeu, né? Nossa, imagina se pegar já uma bomba aí logo na primeira fase. Bom, a gente não vai ter essa bomba porque ou a gente pega os chineses ou a gente pega os europeus, né? Porque o time do Bahrein, para mim, é carta fora do baralho. E aí que vem o ponto, né? Eu acho que essa é a vantagem. O Telecom Bom, uma coisa que eu estava muito preocupado e eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo depois que eu vi o desfecho da Liga Alemã o time alemão que foi campeão é o time do Iago e do Caboclo. Quer dizer, é um time com 2 jogadores que um ano atrás estava aqui no NBB. E o time alemão perdeu para eles tendo o Iago como MVP das finais. Então, assim, é aquele negócio. Você fala, é um time europeu, é um time complicado, mas se por acaso a gente chegar a uma final e por acaso enfrentar eles, eu acredito que a gente tem também chance de ganhar muito, porque
Se um time com Iago e Caboclo ganhou uma série em cima deles, a gente, com o que a gente tem de plantel, eu acho que a gente também tem totais condições de fazer isso. Pelo menos isso foi o que me tranquilizou nesse último final de semana, né, que saiu a definição do campeão alemão, porque era uma situação que preocupava muito mais. Eu acho que isso aí não serve de parâmetro para a Franca baixar o nível, não, mas assim, é só para nós, torcedores, entendermos, né, como é que é o nível desse time alemão, afinal. Eu entendi o seu ponto de raciocínio, né? Que os jogadores que até um tempo atrás estavam jogando no nosso nível, né? Então eles estão lá e jogaram no nível deles e jogaram muito bem. Naturalmente que há uma evolução, né? O Iago evoluiu bastante, o próprio Caboclo é um jogador muito experiente, mas o que eu vejo é que Franca tem totais condições, já antes mesmo, seja eles ou não campeão alemão, mantendo até o mesmo time, que eu acredito que não vai acontecer, porque inclusive o Pablo Lasso, ex-treinador do Real Madrid, vai assumir o Bayern de Munique, e eles vão investir bravo mesmo lá, então provavelmente vai tirar bastante nome desses dois times aí que chegaram na final para fazer uma base, né? Porque não pode ter, eu não acredito que eles vão investir em todos os estrangeiros. Então, eu acredito que vai ser um time talvez até bem remodelado para esse Mundial. Mas Franca tem totais condições. O que preocupa aí não é só questão aí, para todos os times eu vou falar isso, é a questão de logística, né? Cada time tem uma logística. Então, por exemplo, quem tem grana aí vai sobressair. Nesse caso é o time chinês, né? Que provavelmente vai poder ter mais condição de trazer jogadores se quiser, né? Trazer mais americanos para o time. Porque todos os outros times, os africanos, etc., o próprio time americano, tem uma logística até chegar lá, adaptação e tudo mais. Então, tudo isso conta, não é só questão técnica, né, dos jogadores. Então, eu entendo que toda essa parte por fora também vai fazer diferença. Eu acredito que a gente pode ter a maioria dos times, talvez o nosso time vai ser o time que vai ficar quase a mesma temporada. Os outros todos podem ter bastante mexidas, né? Sim. A gente já vai entrar nesse assunto. Antes eu só queria pontuar uma coisa que você tocou aí no assunto, eu achei interessante. O fuso horário, né? O fuso horário entre Brasil e Singapura é quase 12 horas, né? Então, eu espero, sinceramente, que o Franca Basquete, profissional como eles se vendem, pense nessa questão de chegar com uma certa antecedência. A gente teve uma experiência ruim, já que a gente gosta de história, lembrando no passado, né, no McDonald's Open, a gente teve experiência muito ruim. Chegamos na Alemanha totalmente despreparados, onde a gente tinha ganhado do campeão europeu em amistoso, né, sem os nossos principais jogadores ainda, inclusive, mas chegamos totalmente despreparados. É claro que não por culpa só nossa, né? Teve problemas lá da greve, mas teve uma questão, é o que eu falo, logística. Então a gente tem que estar preparado para isso, envolve dinheiro. Então, às vezes, é complicado essa situação aí. Franca tem que se planejar bem. Porque, na minha opinião, tem que chegar com pelo menos uma semana de antecedência para se ambientar. Sim. Você citando aí o McDonald's, só para quem estiver assistindo não ficar muito perdido, o McDonald's Open era praticamente o mundial de clubes da década de 90, né? E Franca foi o primeiro time sul-americano a participar dessa competição em 93. E estava com aquele timaço, com Dexter Chauze, Chuy, enfim, era um grande time que tinha tudo para conquistar uma classificação melhor. A expectativa do Dexter, inclusive nos jornais, era nós vamos enfrentar o Phoenix Suns, né? Ele era muito engraçado, né, para falar, né? Gostava de brincar muito, mas a expectativa não era só dele. O time francano tinha feito bons amistosos naquela época e a expectativa era ter ido mais longe, né? Mas o Chuy chegou doente, né? Pegou uma gripe. O Dexter estava se recuperando ainda de uma contusão de um torneio anterior. Sim. Então, assim, não teve lá sorte,
né? Chegamos lá, quando desembarcou na França para fazer escala para a Alemanha, que era onde ia ser feito o torneio, coincidiu com uma greve da Air France, uma das maiores greves já feitas no setor até então. O deslocamento do time foi por ônibus, uma bagunça, passando pela Holanda, enfim. Chegou um dia antes, não deu nem tempo de treinar e foi jogar e perdeu de uma maneira acachapante. Do time que a gente tinha ganhado no amistoso com todos eles, né? Todos os caras estavam lá. Eram os italianos e coisa de 2 meses antes a gente tinha feito um amistoso lá na Europa e tinha ganhado muito bem deles. Muito bem. Tomamos uma baita de uma paulada. Então, quer dizer, aprendendo, a gente aprende os erros do passado para não cometê-los no futuro. Claro. Então, eu espero, né, que tenham essa sensibilidade. Afinal de contas, essa é a primeira vez que Franca vai, de fato, disputar um Mundial FIBA desde 1981. São 41 anos, 42 para ser mais... Eu acho que a gente tem que levar essa questão até como um sonho. A gente não tinha o sonho do NBB, que era tão falado, né? Então, assim, é o Mundial. A gente está na nata do basquetebol. Então, tem que ser levado com sonho. E um sonho a gente tem que planejar muito bem. Então, justamente esse é o ponto. Bom, vamos seguindo, então. Questão agora, né, do time. As renovações, especulações, isso está movimentando bastante. O Flamengo já se sobressaiu em alguns aspectos, né? Abriu a caixa lá, abriu a caixa. Abriu a caixa, isso mostra, né, que eles têm bastante orçamento, sim, não adianta falar. Eles investiram mal nesses últimos anos, mas o dinheiro está lá. E Franca, né, também já foi, né, pelo menos se adiantando no que diz respeito à permanência de atletas, né? O DJ, que a gente estava com um pouco de preocupação se ele ia ou não por mais uma temporada, confirmou o contrato, foi o primeiro a ser anunciado. Jonathan também foi anunciado logo em seguida. O Scala, que também a gente tinha uma... Estava em dúvida. Sim, estava aquela questão se ia ou não ia ficar no Brasil. Renovou. E Jorginho também, né, renovou para um contrato... Por 2 anos, né? Exatamente, 2 anos. Surpreendente para mim. Para mim, surpreendente. Das principais peças faltam Mike Smith, né, que ainda a gente não sabe se ele vai jogar no México e volta aqui, ou se vai continuar de fato direto, ou se não vai continuar, ainda não temos nenhuma certeza. Infelizmente, esse assunto é pouco falado aqui nas mídias locais. Lucas Dias ainda não foi anunciado, mas provavelmente vai ser efetivado. Provavelmente deve ser um dos últimos a ser anunciado por uma questão de ser o ídolo mais antigo, fazer alguma coisa mais elaborada. O problema está, né? Eu nem vou citar os garotos, eu já vou direto para 2 peças. O problema está em Márcio e Lucas Mariano. Curiosamente, uma posição que para nós sempre foi um problema ao longo do tempo e a gente já havia se acertado muito bem. Agora, o nosso garrafão está com essas 2 ameaças de perda. Márcio, por causa do draft. Lucas Mariano, por causa de uma proposta que circula aí, né, no Twitter, nas redes sociais, por setoristas, que ela é muito alta para o padrão até de basquete. E aí fica a incógnita. Será que saem? Será que ficam? Parece que esse é o grande ponto de interrogação da nossa intertemporada, né? É engraçado que você tocou num assunto predominante, né? Que é quando a gente conseguiu acertar, né? A questão do pivô, né? Porque a gente apanha muito, há muito tempo, em achar pivôs para a Franca que sejam dominantes, né? E os 2 são bons jogadores, né? Eles fazem um bom papel. E são duas situações diferentes, né? O Márcio, ele tem o nome no draft escrito, mas não deve ser draftado. Assim, seria uma surpresa. A gente torce. Aqui ninguém está falando que a gente não quer o Márcio na NBA. Não. As informações que todos têm, inclusive ele nem vai estar no ginásio, o que não quer dizer nada, que o Jotic, por exemplo, que foi campeão no Denver, estava dormindo lá na Sérvia quando foi draftado, né? Lá nas últimas posições, mas é um indício
mas é um indício de que ele não vai ser draftado. Quando o jogador não está no ginásio, é porque geralmente há já as comunicações para os agentes, olha, ele pode sair ali, pode sair aqui, e ele vai participar de um evento. Mas, de qualquer maneira, ele deve participar da Summer League, que é o problema para a Franca, porque a Summer League bate com as datas de preparação para o Mundial, entendeu? Então, qual será o foco desse jogador para o basquetebol de Franca, né? Não sei. Então, assim, é uma coisa que o jogador vai ter que definir, inclusive, né? Inclusive, até para a seleção brasileira, isso aí pode afetar jogadores que estão convocados aí que querem disputar a Summer League. Muita gente vai querer disputar a Summer League ao invés de seleção brasileira. Eu já vi muito isso acontecer. Então, assim, e o Lucão é uma proposta que a gente ficou sabendo boa, né? Franca poderia cobrir? Chegar perto, acho que poderia, né? A questão aí, eu confesso que eu me surpreendi. Assim, dos três, eu achava que era o que não ia sair. E o Lucas Dias também nunca acho que já está renovado, inclusive. Mas assim, o Jorginho para mim era o que poderia sair. Assim, eu esperava com o Lucão, porque ele teve duas temporadas em Franca fantasiosas, no sentido assim, mais perfeita possível, né? MVP, bolas decididas, né, nos últimos lances, sabe? Então assim, não podia sair assim dessa maneira, né? Para o Brasil, né? Para um time brasileiro, para um rival, assim, eu não vejo exclusivamente uma questão financeira que a gente não pode criticar o jogador porque o cara é profissional. Infelizmente, a carreira de jogador de basquete ela é curta, então o cara tem que realmente, às vezes, pensar por esse lado. Não cabe a gente julgar essa questão, mas, dando a nossa opinião, eu acho que ele poderia pensar, repensar. Ele não está certo, né, no Flamengo. É bom que se diga que não está nada certo. A gente tem informações que Franca luta ainda pela permanência dele, mas já está de olho em outros jogadores, porque tem que estar, né? Se é uma perda que está iminente, a gente tem que estar um olho no gato, né? E o outro ali na outra situação. Eu puxei os números do Lucas Mariano nessa última temporada. Franca fez 82 jogos e desses 82 ele participou de 70. Desses 70 jogos, né, ele teve uma média de 16,47 pontos por partida. Isso representa quase 20% dos pontos de Franca por jogo. Teve 5,47 rebotes por jogo e 1,47% de assistências. São números consistentes, principalmente no que diz respeito a pontos, uma vez que no próprio NBB que nós vencemos essa temporada, né, que o Franca ganhou, ele foi o líder de pontos pelo time. Então, ele foi o principal pontuador do quinteto francano. E, né, entre esses montes de títulos que foram conquistados, né, ele também foi o MVP da Champions League América. Quer dizer, uma temporada de nível. Eu confesso que o Lucão, desde que ele começou, né, a carreira dele lá no início dos anos de 2010, eu acredito que a melhor fase da carreira dele, de longe, foi essas duas últimas temporadas por Franca. Ele chegou num nível que ele está muito bem afinado, né, dentro do time. Ele encontrou seu melhor basquete, está com a cabeça boa. E, assim, eu acredito que esse ambiente, se ele sair, ele não encontra no Flamengo igual. E aí eu penso é o seguinte, quando você fala de temporada, né, de profissional, tem a questão financeira e tem a questão também de longo prazo, né? Talvez, eu não sei se é mais interessante sair do certo para o duvidoso em termos de ambiente e desempenho, mas enfim, a carreira dele, a proposta é boa, né? Que pelo menos circula por aí, tem que ver o que é melhor para ele. Ele é atleta. E tem um documentário que eu assisti, que é o caso Figo, na Netflix, que foi que lida, né, da transferência do Figo do Barcelona para o Real Madrid.
E um dos amigos do Fio, que é ex-atleta, ele simplesmente fala no final o seguinte: na carreira de um atleta, o que importa não é os títulos que ganha, os prêmios que leva, as convocações para a seleção. O que importa, no fim, é o papel. É o papel porque, no fim, quando você aposenta, ninguém lembra de você. O papel é o quê? O papel é o dinheiro. Então, quer dizer, o que importa no fim é dinheiro. Nós, como torcedores, a gente tem essa questão de carinho, tem essa questão de sentimento, mas quando você é um atleta profissional, não adianta. Isso é a profissão dele. E é uma profissão que dura, teoricamente, pouco, 2 décadas no máximo, que você tem aí. Em alto nível, né? Sim, e você tem que aproveitar para fazer o quê? Ganhar dinheiro, né? Então, enfim, paciência, né? Eu acho sim, tem uma questão assim, é toda uma logística, né? A família está envolvida, tipo, se ela vai querer morar lá ou não. Então, tudo isso influencia também na questão do jogador, não é só dinheiro, né? Mas de fato. O Lucas Mariano, ele já teve 2 passagens para o Rio de Janeiro, né? Então, quer É, dizer, nem é um lugar desconhecido para ele. Passou pelo é. Botafogo, pelo Vasco, né? Então, assim, mas o que surpreende na questão, assim, é que, é igual eu tava falando, ele foi muito clutch, ele foi o jogador mais clutch desses últimos anos de Franca, onde o jogo apertava, ele decidia, entendeu? Então a bola era dele, ele pegava e acabava com o jogo, né? No primeiro NBB foi assim, e na Champions recente foi assim, entendeu? Bolas assim incríveis, né? Igual você falou, eu também acho que ele não vai encontrar um ambiente dessa maneira no Flamengo. Pelo contrário, é um ambiente bem hostil para jogar basquete, porque a pressão é outra, são a maioria, 99,9%, não entende basquete. Isso aqui é uma crítica construtiva que eu faço para o torcedor de futebol, né, que vai para o ginásio, tem que tentar conhecer um pouco mais de basquete, porque às vezes falam muito a questão aí que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, tenho o maior respeito pela instituição Flamengo Basquete, que junto com o Franca são as equipes que se mantêm aí com o maior número de anos disputando campeonatos. Então eu tenho respeito pelo Flamengo, porque eu gosto de basquete. Então, assim, quando um torcedor, seja ele de futebol, vai assistir um jogo de basquete, então tentar também ver como é que funciona a situação, né? Eu entendo que ele vai enfrentar um ambiente um pouco hostil, assim. Eu acho que ele vai tentar até se provar de novo, né? Nessa manutenção de jogador de alto nível, né? Porque o Flamengo também, estrategicamente, ele não está só contratando o Lucão para se reforçar, para nos desfalcar, né? É bom que se diga isso porque Franca está dominante nos últimos 2 anos e eles estão com medo, né? A verdade é, estão com medo de que Franca venha a ser dominante novamente no basquete brasileiro. Sim, aquela contratação que você se reforça e desfalca ao mesmo tempo. É o grande movimento do mercado se ele vier a acontecer. Bom, questão do Márcio, draft, né? Já está bem claro. A questão do Lucas Mariano é a questão do Flamengo, né? Essa pode ser as 2 baixas do time. E aí vem a questão de substitutos. Alguns nomes vêm sendo ventilados nas redes sociais, né? Muita especulação, nada certo. Só que tem 2 nomes que parecem, né, que estão se destacando um pouquinho, né? Aí, pelo menos no falatório, que é o Ismael Romero e o Wesley Castro. Esses nomes parece que eles estão mais ventilando, não significa que eles são mais favoritos para serem contratados ou se vão ser contratados, nada disso. É só 2 nomes que realmente eles estão aparecendo com mais frequência quando ocorrem discussões nesse assunto. E o que eu fiz? Eu separei aqui um gráfico, né, do que é o Ismael Romero e o que é o Wesley Castro, né, as médias de ponto deles, tudo. O Ismael Romero, ele é um cubano / porto-riquenho. Os números que eu trouxe agora são da BCLA, que disputou pelo Libertadores de Querétaro, lá, que é do México. E lá ele teve uma média de 21,3 pontos, 9 rebotes, 2,4 assistências. Na Liga de Porto Rico, que não está aparecendo na tela, ele teve uma média de 12,6 pontos, 5,5 rebotes e 1,8 assistência.
Então, assim, aqui tem um pouco de gangorra, né? O Ismael Romero, na Champions, ele teve um desempenho absurdo. Lá na Liga de Porto Rico é um desempenho mais ok, modesto. E aí a gente fica com qual? Eu acho que na onde ele jogou mais partidas, né? Que pode se considerar que é a Liga de Porto Rico. Nesse aspecto, a gente percebe que em termos de ponto, o Lucas Mariano entrega bem mais. Só que em termos de rebote, eles ficam meio que igualados. E em termos de assistência também. Então, tecnicamente falando, são jogadores de características diferentes, mas que, se bem aproveitados dentro do esquema, eles podem render semelhante. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Ter um atleta que renda, né, que ocupe, né, o buraco deixado pelo anterior, de forma que não sobrecarregue as outras peças. E nesse ponto, aparentemente, o Ismael Romero consegue encaixar ali. Antes de eu te passar a palavra, eu só vou falar também do Wesley Castro, né, que está aí na tela os números. Ele tem no NBB uma média de 12,1 pontos, o que é muito parecido com o Ismael Romero, considerando a Liga de Porto Rico. 5,8 rebotes, o que é muito parecido com o que Lucas Mariano e o Ismael Romero na Liga de Porto Rico fazem. E 1,4 de assistência. Então também ali é bem parecido, na verdade, os números. A única exceção é o Ismael Romero na BCLA, né? Que na BCLA ele foi um jogador que fez muito, muito, muito mesmo. Então, esses são os dois nomes, números parecidos, né? Diga-se de passagem, mas com características completamente diferentes. É aí que pega a situação que eu gostaria de falar. O Wesley Castro, ele vai vir para a posição do Mariano ou do Márcio, né? Se fosse para a posição do Lucas Mariano, por exemplo, eu acho que a gente cairia muito de produção. Não porque o Wesley Castro é mau jogador, pelo contrário, eu gosto muito dele. Acho muito bom jogador, tem características parecidas com a do Lucas Mariano, que é móvel, chuta, né? Só que não é dominante embaixo, né? O Lucão, apesar de não jogar tanto lá embaixo, ele tem uma presença física, né, que o adversário se preocupa mais. O Wesley Castro vindo para Franca, o ideal seria para o lugar do Márcio, caso ele saísse, né? O Romero, pelo contrário, já tem uma característica física muito parecida com a do Lucas Mariano, talvez melhor. Eu vou falar para você que eu acho que os números do Romero caem na Liga de Porto Rico, porque a Liga de Porto Rico é totalmente estelar, entendeu? Então é muito jogador bom num time só. Então tem que distribuir ponto para todo mundo, né? Inclusive, quem está jogando lá, por exemplo, só para citar, o Osmar Cousins, que foi campeão olímpico pelos Estados Unidos e All-Star. Então, você vê, tá com a média lá de 20 pontos, 10 rebotes, né? Então, assim, é uma liga estelar. Então, tem jogadores... E outra, o Romero é cigano do basquete, que a gente fala. Ele joga em todos os lugares. Acaba ali, já está em outro lugar, está ali, está em outro lugar. Então, assim, ele vai e volta para todo lugar. O Romero, o que aconteceria? Eu acho que é o substituto ideal para o Lucão, desde que também venha um jogador que ajude na pontuação, porque o Romero não vai ser um jogador igual o Lucas um clutch, um cara que você vai meter a bola nele, ele vai chutar e vai meter. Não, ele vai fazer um papel de pivô, que o Vargas fazia, né? Que o Mike Hingis fazia, o Anthony Douglas fazia, né? Citando estrangeiros aqui, né? Que o Paulão fazia, um brasileiro, que vai ser rebote, né? O Romero, ele tem uma coisa que o Elinho gosta muito, ele corre bem a quadra, ele é um jogador versátil para essa situação, mas, por outro lado, não tem arremesso, que é uma característica que o Elinho também gosta, né? Por isso que tem que balancear. Eu acho que Franca ganharia muito defensivamente, muito mesmo, só que teria que se readaptar a jogar basquete de outro jeito, outro tipo de jogo, né? Não vai ser o mesmo tipo de jogo que a gente jogou essas temporadas com a mesma equipe. Eu vejo assim, são bons nomes, mas Franca pode ficar manco, porque o Lucão,
quer queira ou quer não, ele fazia várias funções em Franca. É, Ele pontuava, né? Ele pegava rebote. Por mais que as médias sejam parecidas, as características são diferentes, entendeu? A gente ganharia muito, eu acho, na parte defensiva com o Romero, né? É um jogador que garante muito rebote, muita presença física, só que ficaria manco na questão de fogo ali. Eu acho que a gente precisaria de um ala que metesse bola. o Lucão, né? Ele funciona que nem um coringa, né? Ele joga mais fora do que dentro assim, É, do garrafão. E assim, o Franca, né, dessa última temporada, todos os titulares são chutadores de três. E até os reservas são chutadores de três. Então o Franca é um time muito aberto, né? Ele gosta de espalhar na teria que mudar totalmente. Vindo o Romero já não seria um time assim. consegue, porque o Romero vai ser um jogador mais de poste baixo, né? Ele vai ser mais um jogador de área pintada. Mas aí, né, é aquela questão, talvez adaptar o Não, jogo. eu gosto desse estilo de jogo. Eu Eu também particularmente, prefiro. eu também prefiro. É o estilo de Franca antigo, né? É o estilo mais que passa a bola, que ela vai no pivô, ela volta, né? Isso, para mim, facilitaria muito mais o jogo, por exemplo, do Scala, do DJ, para Sim. terem arremessos livres, entendeu? Eu acho que é positivo, não é negativo. Não, de modo algum. Mas fica aí essa observação. Ismael Romero vai vir? Não sabemos. Isso daí é uma especulação. O nome dele está sendo ventilado já faz mais de meses. Isso, ele é uma novela francana já. Né? Inclusive, ele tem interesse em jogar aqui, pelo que a gente sabe. É um jogador que tem interesse em jogar no Brasil também, em particular. Que ele já rodou tudo, né? Já rodou Argentina, todo lugar que você já foi, tem o nome dele lá. Mas não sabemos, né? Uma coisa é certa: se Mike Smith, Scala e DJ ficarem efetivados, né? Franca tem só espaço para mais um estrangeiro. E 4 estrangeiros para um projeto como o SESI, eu não sei É, é. se isso vai encaixar, porque não é do feitio do SESI abrir para muito estrangeiro, né? Isso daí é uma questão de filosofia de trabalho, né? Que desde quando o Franca começou foi implantado. Então, a gente fica com essas observações. O Wesley Castro também é um nome que está aí, pode ser muito bem um reforço, mas por enquanto muito incipiente. Talvez a gente vai ter melhores decisões, melhores, vamos dizer assim, clareamento das questões, quando de fato Lucas Mariano decidiu que Definir, isso. é É, a aí definição dele que move o resto do tabuleiro. Essa é a eu verdade. acho, eu também acho que Franca até só depois dessa questão, porque a base está montada, né? O Lucas Dias deve ser anunciado a qualquer momento, né? A questão do Smith, né, que você comentou, é uma incógnita, porque o reduto dele é no México, né? Ele joga a Liga Mexicana todo ano. Ele tem inclusive a tatuagem do ex-time dele nele, né? Tatuada no corpo dele, ou seja, é um cara que valoriza lá a equipe. Então, assim, se a gente perde mais um jogador igual o Smith também, que a gente já sabe que ainda precisa render mais em Franca, ele precisa jogar, né? Precisa para render. É, é, a gente fica um pouco manco, eu acho. A gente tem que ter muita cabeça aí, esperar essa definição que não deve demorar, porque o SESI não costuma ficar enrolando, ou vai ou racha, né? Como diria o ditado, faz uma proposta, espera, falou não, acabou, partiu para outra, né? E vamos ver, porque inclusive a Liga de Porto Rico também está nas quartas de finais, se não me engano, está 1-0 lá o time do Romero, está ganhando lá o playoff dele. Também tem que definir lá, por exemplo, caso seja ele, né? Sim. Bom, acho que por hoje a gente conseguiu chegar nos principais assuntos que rendeu essa semana. Eu gostaria já de estar passando para o encerramento. Vamos ver se semana que vem a gente fala de um assunto mais afeito às nossas características, né? Já falamos um pouquinho hoje, né? Até que pegou. Pincelamos um pouquinho. E vamos ver. A próxima semana deve ter mais desdobramentos nessas questões e a gente fala com mais certeza. Inclusive, né, na sexta, que é o dia que o programa vai sair, a gente já vai saber o que vai acontecer com o Márcio, pelo menos na questão de draft. O que tudo indica que ele não vai ser draftado. Bom, eu gostaria de deixar um recado para quem estiver nos acompanhando para seguir, né, as páginas Basquete Francano e Franca BC History no Instagram,
Lá você pode encontrar vários conteúdos relacionados à história do basquetebol de Franca, algumas coisas que talvez você até considere inédita, tá? E basicamente é isso. Eu tenho certeza que a gente, quem vê não se decepciona muito, né? E passar agora a palavra para o Dileto, queria já te dar os agradecimentos por novamente estar aqui comigo nesse semanário e fica contigo o encerramento. Rodolfo, sempre um prazer, né? Eu espero não ter falado muito, né? Porque já me puxaram a orelha aí, sabe? Sobre essa situação, mas tá tudo em paz. Eu acho que é uma semana que a gente deve ter mais notícias, eu acho. Acredito que até domingo aí a gente vai ter notícias de Franca, né? E o que deixa a gente feliz é que a base está sendo mantida, né? Por mais que a gente perca um jogador, que é um grande jogador, se diga de passagem, a base está sendo mantida. E quando você perde uma peça, fica mais fácil de se montar um time, né? Então, a diretoria tem trabalhado bem nessa situação, né? E torcer para que dê tudo certo aí, né? O desejo felicidade para o Márcio, né? Se a gente acha que não vai ser draftado, mas pode, quem sabe, uma surpresa, né? Se for para ser, que seja, né? E felicidade para ele, que é um jogador que merece e tem trabalhado duro. E a gente vai para o próximo programa tentar falar aí dos melhores times de Franca, né? Essa é a promessa, né? Essa é a promessa e é a nosso foco. Falar dos 3 grandes times de Franca em termos de dominância em temporada, né? A gente vai revelar isso provavelmente no próximo programa e a gente vai discutir um pouco deles. O time da borracha ganha para mim, viu? Eu também acho que ele ganha, mas a briga é boa, viu? A briga é boa, a gente vai discutir, isso aí vai ser bacana, isso aí vai movimentar bastante. Muitas opiniões. É isso então, gente. Fica o nosso agradecimento. Esperamos que esse programa, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do que a gente já vinha trazendo, né? Mas é intertemporada. Infelizmente, os assuntos vai ficando um pouquinho menos. Agora fica muito na questão de né, cogitações, né? Muita questão de burburinhos, né? Mas é isso, gente. Fica aqui o nosso abraço e esperamos que na próxima semana vocês nos acompanhem novamente. Valeu, Dileto. Uma boa Até noite. mais. Até Boa a próxima. noite. Até mais.